Recentemente vimos a Team Queso na PMPL Américas trabalhar uma estratégia um pouco inusitada. Eles estavam jogando a partida toda de escopetas. A Shotgun, também conhecida por 12, nunca teve tanto espaço nas partidas do PUBG Mobile quanto agora. Muitos pro players estão utilizando ela para rushar e, fala a verdade, dá para tremer na base ao ouvir o barulho da 12 O Vitor pegou cantando. a info. Os jogadores da info vão ser obrigados a sair desse cantinho. Ainda bem que eu não sou você. Tá bom. No vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês dicas para você melhorar sua gameplay com a 12. Basicamente, a primeira dica que eu tenho a demonstrar para vocês é a seguinte: se você está com uma 12 ou com uma ML na mão, você percebe que o boneco ele se movimenta mais devagar. A arma ela é mais pesada, tá? E por isso ele se move mais lentamente. É normal, já que com a SMG você se movimenta mais rápido, com o fuzil velocidade padrão ML e as escopetas mais lento. Mas Leguito, no que isso vai interferir na minha movimentação quando eu estiver com a 12? Basicamente, você pode perceber aqui que se eu estou atirando e volto a correr, olha, não vou soltar o analógico, você vai ver que ele tem um delay maior para iniciar a corrida, tá? Então esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui com a 12, ele tende a ser um pouco mais lento do que o normal. O que você deve fazer é entender a proporção e a física que esse jogo ele traz sobre a arma. Porque se você tá aqui e precisa abrir, você não vai abrir aqui, ó, para ser o jogador mais rápido do mundo. Não, você vai optar por ser o jogador mais preciso, tá? Então você não vai procurar se movimentar do jeito mais rápido do mundo com a 12. Você vai procurar que a sua movimentação ela auxilie, no caso, né, a sua precisão com essa arma, já que com um único tiro você, na maioria das vezes, vai derrubar o seu inimigo. Ainda falando em movimentação, galera, você não vai ver um pro player jogando de 12 e ficar aqui, ó, abaixando e levantando. Você não vai ver um pro player zigue-zagueando aqui e atirando de 12. Você não vai ver um pro player deitando e atirando aqui, tá? Dessa maneira. Mas por que, Leguito? Por que a movimentação padrão do jogo não é utilizada na 12? Basicamente, a gente tem a prioridade de tiro, que é algo que eu já falei aqui no canal no vídeo de bugs, e você precisa entender a seguinte situação. Se eu vou abrir aqui no meu inimigo e eu tenho a prioridade de atirar, né, do meu tiro, por causa da velocidade do projétil ela ser muito alta, isso faz com que, né, eu tenha a vantagem no choque frente a frente, tá? Então toda vez que você entrar de frente com o seu inimigo, você tem a vantagem por causa da velocidade aqui, né, do projétil. Então você não precisa se preocupar em ficar abaixando, deitando, em ficar fazendo zigue-zague. Você só precisa ir de encontro aqui ao seu inimigo e atirar nele, tá? Se o tiro pegar nele, o jogo ou a física do jogo já vai fazer o restante do trabalho para você, entendeu? Então, comportamento diferenciado com uma escopeta. E agora eu quero trabalhar outro ponto aqui com vocês. O strafe com a escopeta, ele é um pouco diferente do habitual, tá? Basicamente, quando uma pessoa vai strafar, ela preocupa em vir aqui e fazer o movimento mais rápido do mundo, tá? Se uma pessoa vai strafar de fuzil, o que ela vai fazer é procurar ser cada vez mais rápida. Se você tiver com uma escopeta, o que você precisa fazer é apenas ser o mínimo, usar o mínimo de movimentação possível para você, né, derrubar o seu inimigo, tá? Às vezes pode até nem ser considerado um strafe. Se você faz isso aqui, atira e volta o mais rápido possível, tá? Então veio aqui, atirou e voltou. É só essa a movimentação, tá? Você não vai ficar se movimentando demais, colocando uma composição muito longa de movimentos no strafe. Por exemplo, tem gente que abre, inclina, abre a mira,
atira, desinclina, fecha a mira e volta. Isso aqui são muitos movimentos. Com a 12 você pode apenas abrir, atirar e fechar e tá tudo certo, tá? Lembrando que, claro, você vai utilizar a 12 sempre, né, daquela maneira com a qual você vai tá perto do seu inimigo. Você não vai estar atirando no cara lá em cima lá, ó. Você não vai fazer isso, porque os tiros não vão dar dano, tá? Então, basicamente, o que você pode fazer é esperar o seu inimigo no cover. Você pode vir aqui, atrair ele pro cover, tá? Se você tiver outro fuzil, supondo isso aqui é uma Scarelli, isso aqui é uma M4, por exemplo. Então, se eu tenho essa arma aqui, eu vou ficar trocando com o meu inimigo aqui, ó, com essa arma aqui e tal. E aí, vou puxar cover. A hora que ele avançar em mim, eu venho aqui e atiro nele de 12. Deixa eu mostrar agora uma coisa bem interessante para vocês. Olha a variação de dano que eu vou ter com a 12 parado, atirando quase que no mesmo lugar toda hora. Tá vendo que a cada hora eu vou variar na quantidade de dano que a arma me traz? Beleza, agora presta atenção na seguinte situação. 71 com a red dot aberta na cabeça do alvo. Se eu abrir a red dot no corpo, 215. 139, 215. Como você pode ver, né, para, né, contrariar a maioria das opiniões, a gente tem sim um tiro mais preciso com o scope, né, sem estar sendo utilizado. Ou melhor dizendo, se você atira no hipfire, você vai ter, né, uma melhor proporção de dano de acordo com a distância que você tá. Agora deixa eu te mostrar outra coisa em específico. 235, 237, 239, 241. Tá vendo aqui que a cada vez que eu me aproximo do meu inimigo, e ainda se referindo a passos, tá? Eu não estou falando de metros, eu estou falando de passos. Se eu aproximo, né? Olha aqui pra você ver. 3 passos do meu inimigo, a quantidade de dano já muda consideravelmente. Isso aqui, Leguito, é só com a DBS? Não, meu parceiro. Não é não. Se você for reparar, a cada arma de escopeta que você tá, você vai ter uma diferença de dano expressiva de acordo com 1 ou 2 passos para trás. Beleza? Então, o que acontece é que você deve, com toda certeza, optar por atirar com a mira de hipfire, tá? Com a mira de terceira pessoa, e você deve, com toda certeza, optar por atirar, tá, no corpo do seu inimigo. Você pode acertar a cabeça? Pode, mas aí vai de uma percepção que você tem em ver que o seu inimigo tá sem capa. Porque se você vai dar um tiro e ele vai dar 71 e o seu inimigo tá sem capa, ele vai morrer. Se o seu inimigo ele tá sem capa, você vai dar um tiro, vai pegar ali, né, pouco dano. Se você, por exemplo, vai atirar aqui no pescoço, ele vai morrer também, entendeu? Então vai da sua percepção, mas o que eu aconselho vocês é a mirar aqui no corpo, beleza? Então dessa maneira aqui você vai, né, ganhar uma seguinte velocidade que vai fazer toda a diferença para vocês. Outro detalhe importante aqui é que você não deve vir aqui e abrir a mira fazendo como se fosse um kickscope, tá? Com as 12. Por quê? Porque ela é uma arma pesada e você pode errar aqui o local que você vai abrir a mira. Na verdade, você está balançando a arma. Desse movimento, fazendo assim, ó. A física do jogo entende que você está em movimento maior e faz com que os tiros se dispersem cada vez mais. Então, se você quer abrir a mira, abra a mira, pause e depois atire. Nunca faça isso aqui, ó. Beleza? Então, dicas aqui importantes pra gente que quer jogar de 12 e quer tirar o máximo de dano aqui do nosso inimigo. Falando em máximo de dano, o que acontece se eu acertar num alvo aqui a 50 metros? Olha lá pra você ver o mínimo de dano que eu vou ter. Não é uma situação que compensa, tá? São situações que você pode ver aqui que vai ser cada vez mais eficaz de acordo com a proximidade que eu estou do meu inimigo. E
esse aqui é o vídeo das 12, tá, galera? A gente tem sim pequenas diferenças entre, por exemplo, uma SK12 da diferença de uma DBS, de uma S686 e também de uma S1897. A 1897 é aquela de 2 tiros. A precisão dela com mira é a melhor que tem, tá? A gente tem também a Baobao, que é a arma, é a 12 de Livik, né? É uma arma que, mesmo que você tá numa distância bem longa, você consegue derrubar o seu inimigo com um tiro. Por exemplo, se eu tô aqui com a Baobao, aqui eu derrubo o inimigo com um tiro só, beleza? Com a mira aberta. Então, a gente tem sim poucas diferenças entre armas, mas eu vou ficar nesse ponto aqui para que eu, né, não faça esse vídeo muito longo, beleza? Então eu espero ter ajudado você. Deixa nos comentários se você usa 12 frequentemente ou só quando não tem outra arma. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos aqueles que ficam até o final. Valeu, é nóis e fui.